povo do... Lesson Team 7 Days. Tudo bem, meu povo? Mais uma vez, gravando a lição. Ganância, o buraco sem fundo. Ganância, o buraco sem fundo. Vamos orar, meu povo. Senhor nosso Deus, nos capacita com o poder do teu Santo Espírito para passarmos uma boa lição para os adolescentes. Por Jesus, amém. Amém. Tudo bem, meu povo? Lição, texto-chave, Daniela. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor parado no caminho, empunhando a sua espada. Então Balaão inclinou-se e prostrou-se rosto em terra. Meus irmãos, quando a gente está em pecado, a gente está cego, não consegue ver nada, meus irmãos. Todo mundo vê que você está fazendo a coisa errada, todo mundo vê que você está indo pelo caminho errado, mas só você não vê, só Deus, só o Espírito Santo para dar o colírio para você enxergar que você está no caminho errado. E olha, ganância é um buraco sem fundo, meus irmãos. Diz que quanto mais a pessoa quer, quanto mais ela tem, mais ela quer. Quanto mais ela quer, mais ela tem, mais ela tem, mais ela quer. E é um buraco sem fundo, meus irmãos. Por causa de ganância, Lúcifer perdeu o céu. Ele queria o quê? O lugar de Deus. Ele queria o céu, meus irmãos. Ganância é cobiça, meus irmãos. Se contentar com aquilo que é o seu, tipo... Pois é, a pessoa que tem cobiça, ela nunca está satisfeita com nada, meus irmãos. Lembra do mandamento que diz não cobiçarás, né? Não desejar as coisas dos outros? Pois é, um pecado terrível que Balaão entrou nele. Vamos lá, lição de saúde para você, Daniela, rapidinho. Balaão havia sido um homem bom, até fora um profeta de Deus, mas se distanciara do Senhor e se rendera à cobiça e à ganância. Contudo, ele ainda dizia ser um servo do Altíssimo. Meus irmãos, ele estava fingindo ser o que ele não era, sabe? Ele estava se enganando. Meus irmãos, sabe aquela história do lobo em pele de cordeiro? Pois é. Balaão estava só se enganando. Balaque chegou lá, pediu para ele ir amaldiçoar o povo de Deus, né, que eram os moabitas. Gente, vocês lembram quem são os moabitas? Lembra que Ló teve duas filhas e as duas praticaram incesto com ele e nasceram os amonitas e os moabitas? Pois é, meus irmãos, dessa relação incestuosa teve um povo, os moabitas, que quase destruiu o povo de Deus, meus irmãos. Está vendo? O pecado gera mais pecado. E nessa, Balaão entrou por causa da sua ganância, querendo, o rei ofereceu uma fortuna para ele, e ele disse, eu vou lá, né? O que Deus falar, eu digo. Tá? Mas, meus irmãos, ele já sabia que era a vontade de Deus. Sabia que o povo de Deus estava abençoado, estava lá, e mesmo assim, ele foi dominado pela cobiça. Nós vamos ver isso mais para frente. Vai lá, Daniela. A ganância e a cobiça podem nos deixar cegos para o nosso verdadeiro caráter. Tem gente se vendendo por pouco, essa é a verdade, sabe, meus irmãos? Está trocando o sábado, a gente está guardando o sábado, está trabalhando no dia do Senhor. Tem gente se vendendo por tão pouco, meus irmãos. Judas se vendeu por 30 moedas. Mas hoje em dia, sabe, assistir uma aula dia de sexta-feira à noite, assistir uma aula de sábado, troca uma festinha que é no sábado, em vez de guardar o dia do Senhor, está na igreja, está no JA, está trocando, sabe, meus irmãos? Fazer um concurso. Então, a gente nem sempre criticar os outros é fácil, né, meus irmãos? Mas a gente tem que saber como é que está o nosso caráter diante de Deus. Estou servindo a Deus por amor ou por medo? A gente tem que servir a Deus por amor. Deus nos deu a salvação. Vai lá. Domingo! Observe que havia 2 servos com Balaão, mas apenas o animal enxergou o que estava à frente deles. Meus irmãos, quem eram os animais afinal nessa história, hein? 3 pessoas ali, tinha 2 servos e ele, o anjo lá na frente com a espada flamejante, pronto para cortar o pescoço do povo. Só a jumenta que viu. Meus irmãos, tem vezes que você está tão cego pro pecado que você já está indo tão longe. Tua mãe avisa, teu pai avisa, teus amigos avisam, o pastor avisa, teus colegas avisam, e tu, cego pelo pecado, pela ganância, pela vontade de fazer o que tu quer. Meus irmãos, é melhor o assim diz o Senhor, fazer a vontade de Deus, ser obediente, e você vai herdar a salvação. Se você fizer a sua vontade, a perdição. Vai lá, Daniela. Animais não cometem pecado, contudo, eles sofrem com o restante da humanidade por causa do pecado. Meus irmãos, animal nenhum cometeu pecado. Eles não escolheram o pecado, mas sofrem as consequências do pecado. Não é? A gente vê às vezes nas mídias sociais gente maltratando os animais, gato, cachorro, fazendo tudo, caçando animal por prazer, matando animais. Meus irmãos, aqui no Salmo, aqui diz aqui, o que diz aqui no Salmo aqui, Daniela? Leia rapidinho para nós. É Provérbios 12:10. Provérbios. Os bons cuidam
cuidam dos seus animais. Porém, o coração dos maus é cruel. Ah, tá. Ó, os bons cuidam bem dos seus animais. Ó, como é bom cuidar de um cachorrinho. Eu já tive tantos animais, eu sofri tanto quando o meu morreu, gente. Animal é a coisa mais linda do mundo, né? Que Deus deixou aqui pra gente, os animais domésticos. Até mesmo os animais que a gente vê aí na natureza. Quanta diversidade, né? E quanto o homem já destruiu, já caçou, já empalhou, já extinguiu. Meus irmãos, vamos amar os animais. Só os bons fazem isso. E os bons serão salvos pelo poder de Deus. Amém, meu povo? Fala, Daniela! Quarta-feira. Pense em seu próprio caráter e pondere se você faz certas coisas por causa de Deus ou apenas para querer ser mais justo. Ore e peça orientação divina. Tu tá fazendo as coisas porque você ama Deus ou para parecer justo perante as pessoas? Essa é a verdade. Porque tem gente que está fazendo só para parecer bem na foto. Né, meus irmãos? Por exemplo, ide pregar esse evangelho a toda nação, tribo, língua e povo. Você que tem suas mídias sociais, tem Facebook, tem WhatsApp, tem Instagram, tem um monte de coisa. A pergunta é, tu tá servindo a Deus? Tu tá pregando esse evangelho? Meus irmãos, quantos seguidores você tem? Você sabia que você é responsável pela vida dessas pessoas? Afinal de contas, eu estou fazendo isso porque eu amo a Deus? Porque eu amo meu próximo? Ou estou fazendo só para me mostrar nas redes sociais? Meus irmãos, é um caso para a gente pensar. Sabe, Deus nos deu o dom e nós devemos usá-lo para ajudar a salvar outras pessoas para o reino de Deus. Para, Daniela, então, quinta-feira é o flash da semana. Balaão amava o salário da injustiça. O pecado da cobiça tinha destruído sua integridade. Por meio desse único pecado, Satanás conquistou o controle completo sobre ele. Gente, tu viu? Satanás tomou o controle todinho da vida dele. Tem muita gente se perdendo aí por causa da ganância, sabe? Quer tudo. E o cara quer 10 casas, quer 3 carros, quer ter 20 pares de sapato. Gente, quando tu tá com alguma coisa dessa a mais, o próximo tá sem nada. Pra que tu quer 4, 5 casas se tu vive numa só? Pra que tu quer 20, 30 pares de sapato quando tem gente aí que não tem nem o que calçar? Meus irmãos, é que nem esses políticos aí roubando. Quanto mais eles roubam, mais eles querem. E vai numa ganância até ser preso, perder todos os bens, perder tudo. Meus irmãos, o que adianta tu ganhar o mundo e perder a tua alma, meu irmão? Não adianta nada. E olha, o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Pensa bem na tua vida, meu irmãozinho. O que adianta tu ganhar aqui e perder a eternidade? Aqui no caixão tu não vai levar nada, meu irmão. Não cabe nada. Pensa bem. Continua, Daniela. Assim, muitos são convencidos a deixar o caminho da integridade completa. Um passo errado torna o próximo mais fácil, e eles se tornam cada vez mais imprudentes. É, meu irmão, um passo no pecado aqui, quem mente rouba, quem rouba mata, e assim vai, meu irmão, um pecado chama outro. Olha, quem tropeça num é culpado de todos, meus irmãos. É assim que é o pecado. Um pecado chama o outro, sabe? Que hoje eu estou mentindo, hoje eu estou adulterando, mas estou roubando. E aí um pecado chama o outro, daqui a pouco tu nem aí já pecou e está enrolado nas tramas do maligno. E o maligno toma total. Sabe o que ele deve fazer, meu irmão? Nos arrepender, pedir perdão. Meus irmãos, ele estava tão cego pelo pecado, que ele estava discutindo com uma jumenta. Meus irmãos, a jumenta pegou, imprensou ele na parede, imprensou a perna dele, aí ele desceu, começou a bater na porta da jumenta, aí de repente Deus deu o dom para ela falar. Meus irmãos, ele disse assim, sua jumenta, por que tu está fazendo isso? Ela disse, calma, Balaão, por que tu está me batendo? Eu sempre fui obediente a você. Aí, por que tu está sendo teimosa? E discutindo com a jumenta. Gente, está falando com um animal irracional e falando. Agora eu te pergunto, sabe a diferença entre a serpente que falou e a jumenta que falou? Aí tu... é que lá o diabo entrou na serpente, fez uma sessão mediúnica, entrou na serpente e falou através dela. Era o diabo falando. Ela foi como um fantoche, né? Assim como existe nas sessões espíritas, viu, meus irmãos? É o diabo fazendo o pessoal de fantoche aí. Agora, no caso da jumenta, não. Deus deu sabedoria e inteligência à jumenta. Tanto que ela disse, eu não te servi tantos anos. Não sempre fui obediente. Tu não está vendo, homem, ali, um anjo, com uma espada que vai matar eu e você, eu estou te protegendo. Ele que estava sendo irracional, teimoso. Não era a jumenta não, teimoso era ele, que estava cego pela ganância, doido pelo dinheiro do rei, doido para não fazer a vontade de Deus, doido para cair em pecado, meus irmãos. Acorda, meu povo!
Tem que acordar, tem que se livrar do pecado, meus irmãos. Pede perdão a Deus. Deus é um Deus que diz assim, ó, se confessar o teu pecado, eu sou fiel e justo para perdoar todo e qualquer pecado. Nós temos um advogado no céu que é Jesus. Meus irmãos, peça perdão, não seja... Muda de vida. Quem está em Cristo, nova criatura é. Ele sempre nos perdoará se permitirmos que o Espírito Santo nos conduza ao verdadeiro arrependimento. Meus irmãos, o Espírito Santo é para nos advertir da justiça, do juízo e do pecado. Se você se permitir, meus irmãos, colocar nas mãos de Deus, Deus vai te alertar ao pecado, Deus vai te perdoar, o Espírito Santo vai falar contigo, porque nada pode nos separar do amor de Cristo. Um beijo, espero ter ajudado vocês. Meu povo, tamo junto, tchau!